Amada, eu sou eu te amo e te adoro. Vamos lá para uma leitura. Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Que a graça de Deus, a bondade, a misericórdia de todos os santos e seres de luz que possam vos auxiliar nas nossas demandas diárias e de existência mesmo, né, em todos os aspectos, multidimensionalmente falando, sejam ativados os portais de luz na vida de todos, de reconexão com seu próprio eu superior, com sua própria divina presença, para que a inteligência cósmica funcione, né, e que traga todo o esclarecimento, todo o discernimento, todo o caminho de construção, de cura, de libertação, de transformação, porque as pessoas elas precisam encontrar a si mesmas, a sua própria divina inteligência e presença, porque aí toda a construção específica que é necessária para uma transformação, por um espaço de desenvolvimento, de abundância, de felicidade, de contentamento, de realização, será desenvolvido, mesmo que demore, porque quando a gente vai alcançando o nível de maturidade, e aqui não é espiritualmente falando, é na vida mesmo, nós entendemos que tudo é uma grande construção, que tudo é necessário trabalho, dedicação, esforço, mérito, alcançar ali por merecimento mesmo, e que nada é aleatório, né? Que tudo exige uma entrega, exige uma força, uma disciplina, mas que é muito bom quando nós alcançamos um espaço de realização, um espaço de construção, um espaço de desfrutar dos frutos daquilo que temos plantado. Assim como Cristo plantou frutos neste planeta, neste universo, há bilhões de anos atrás, né? E que plantou há 2000 anos atrás com a sua encarnação, e que agora, né, e que desde então tem produzido transformação na bestialidade humana, na ignorância humana, na capacidade de conexão com o exemplo que ele deu mesmo, e que muito ainda existe a ser trilhado a nível de desenvolvimento com relação a isso, que nós possamos estabelecer objetivos e caminhos que tenham impacto pela eternidade, que tenham um impacto muito maior, assim, multidimensional, e que possa realmente trazer o reflexo de uma construção sólida, mas de um aspecto, de um legado espiritual, porque toda a existência humana ela é temporal. Então a pessoa vai ficar aqui 60, 70, 90 anos, 80 anos, né, no máximo, e aí ela vai partir para um outro reino, por uma outra esfera, e que todas as nossas construções sejam voltadas com esse ponto primordial de inteligência, da necessidade mesmo de construção daquilo que é temporal, em equilíbrio com aquele que é eterno, com aquilo que é atemporal, aquilo que é perene, já que nós existiremos após, né, toda essa construção humana, toda essa existência. Caminharemos para um outro plano, atravessaremos o véu da existência material. Então, é isso, que haja esse espaço de integração do profano com o sagrado, esse centro, essa busca do equilíbrio entre a vida espiritual e a vida profissional, a vida material, né? E para que possamos desenvolver também uma existência onde o equilíbrio possa se dar, nem tanto céu, nem tanta terra, o caminho do meio que o Buda Gautama nos ensinou. Geralmente eu não falo muito antes da leitura, mas hoje eu estou especialmente inspirada. Vamos lá, que seja uma leitura linda, tá? Então eu vou trazer uma mensagem na energia da Chamankaya, tá? Tem muita energia da mestrinada e da Chamankaya. Primeira opção, o feminino divino, é o quartzo rosa. Segunda opção, a ametista lavanda. Terceira opção, a drusa de ametista. Quarta opção, maçã dourada. Então vamos lá. Primeira opção, quartzo rosa. Segunda opção, ametista lavanda. Terceira opção, drusa de ametista. Quarta opção, maçã dourada. Eu agradeço quem coloca o tempo. Amada, eu te amo e te adoro. Primeira opção, quartzo rosa.
Peço perdão por tudo que necessite ser perdoado. Peço licença para entrar na energia de cada pessoa e trazer as energias que sejam mais adequadas e alinhadas com a necessidade daqueles que se conectam com esse canal. Aqui tem uma energia de suavidade, de gentileza, de reciprocidade, de afetividade, tá? De um caminho de flores de glória em algum nível aqui, de algum reconhecimento, tá? Com relação ao seu trabalho, com relação à sua postura, com relação a quem você é. Tem uma energia assim, de reconhecimento, de abertura emocional aqui, tá? Aqui fala muito do correr das águas da vida, do rio da vida, pro seu vaso receptivo. Tem muita energia do feminino sagrado, energia da deusa, santo grau, tá? Uma energia de desabrochar, e aqui uma energia de retorno kármico positivo, tá? Uma energia de estar sendo observado pelos anjos. Então tem muita uma questão aqui de uma nova visão ou de uma nova percepção que você consiga sintonizar nos próximos dias, nos próximos 6 dias tá? O novo impulso criativo, tá? Aqui a superação de bloqueios de manifestação e de criação, de atrasos, tá? A superação de conteúdos ou contextos que envolveram alguma má notícia. Aqui tem um espaço de transformação muito profunda, de realinhamento com eu sou, de maior leveza, de calma, tá? É como se, né, as tempestades fossem se acalmar para quem estava nessa energia, para quem estava numa energia mais fluida. Então tem muito, digamos assim, a potencialização dos aspectos positivos de um movimento aí, de um tempo, de um espaço, tá? Muita proteção do bem amado anjo de guarda, do Cristo Miguel, tá? Das hierarquias de luz, aqui tem, dos anjos. Aqui abertura emocional, tá? Então existe aqui um espaço de transcender alguma ilusão que carregava a nível de relacionamento amoroso ou algum bloqueio, tá? Ou algum espaço de insuficiência que você estava vibrando, tá? Também aqui fala da superação de bloqueios relacionados ao desenvolvimento espiritual e algum nível que eventualmente você estava manifestando, tá? Então aqui tem questões de liberação de emoções, que você pode trabalhar nas curas, desenhando, pintando, dança, sei lá, mas fala muito da terapia, da questão da liberação emocional de algum período, de questões que você carrega, seja dessa realidade, seja das outras vidas, tá? Que é importante você ter atenção para o espaço emocional, porque isso é um ponto nodal da sua cura. É justamente esse trabalho com liberação emocional. Para alguns são com as cores, a pintura mesmo. Para outros é um movimento, uma viagem, um novo começo, um novo início, uma oportunidade. Um impulso aqui para fazer algo, eventualmente, que a espiritualidade te traga o direcionamento e que vai te ajudar a superar limitações, exatamente. Superar bloqueios, tá? E aqui um desabrochar de alegria maior ou de sintonização com a vida, tá? Superar decepções para alguns, tá? Superar parcerias que não funcionaram, tá? E aqui é uma nova visão sobre a vida, uma nova estrutura, um novo caminho, um espaço de alinhamento maior, um espaço de discernimento maior. E vai surgir algo novo, tá? Então, quem estavam em pausa, agora é o momento em que haverá movimento. Tá falando muito de movimento, de superar o bloqueio que estava te impedindo, que te colocou em pausa por algum motivo. Então, existe aqui uma energia de superação muito grande, tá? De movimento, de insights psíquicos e intuitivos, tá? Por algum mestre espiritual específico, a construção de algo novo que virá com a conexão, seja com o mestre Sananda, seja com a Moria, seja com Cristo Miguel, tá? Mas aqui fala, seja com o Mestre Vitória para alguns, tá? Mestre Vitória, bastante energia dele. Então, é um espaço de conexão aqui também com os deuses solares e com o Mestre Lanto, para uma nova vitalidade, tá? Então, aqui é um centro de uma revolução aí interna, tá? Certo?
Para alguns é a energia do Espírito Santo que vai trazer algo novo, que a linguagem da luz pode te ajudar. Então, aqui é o espaço mesmo de cura mais profunda, de sintonização com uma essência mais profunda, com uma guiança superior ou com a sua. Para alguns é com o mestre espiritual encarnado, para outros são com as mestras, tá? Seja com a mestra Rovena, Maria Madalena, mas que te leva por um centro de êxtase, de união, de plenitude, de realização, principalmente emocional aqui, afetiva, ou mesmo um espaço de você conseguir criar isso. Alguns é um guia humano que te leva para um espaço de criação, de um caminho de cura, de abundância material, de estrutura, como se te desse as coordenadas, o planejamento, para que você consiga efetivar o desbloqueio da energia sexual ou de portais de relacionamento amoroso, de abundância, de conexão com a sua missão de alma, tá? Então, vem muito nesse espaço aqui de algum trabalho é necessário, algum corte ou algum curso, ou a busca por alguma ferramenta que te auxilie nesse centro de conexão com o seu próprio eu, tá? Com esse espaço de amor incondicional, tá? Então, aqui é todo o centro de lealdade estabelecida, trará a devida recompensa, o devido retorno. Então, aquele que plantou coisas boas, terá coisas boas para colher. Existe muita energia de colheita, tá? É o tempo certo de desfrutar da lealdade. A lealdade que você estendeu, né? Seja para a espiritualidade, seja nas suas relações, tá? Tem um espaço aqui bem legal. Se permitir conduzir pela fé e de um espaço de liberdade maior para viver pela fé ou para alcançar um nível de fé. Superação de confusão mental aqui. Muita essa energia desse espaço de alinhamento que te permita superar, seja dualidade, seja dúvida, seja insegurança, seja medo, seja confusão mental, tá? Que é o bem-amado anjo de guarda que te leva para esse centro, mas um centro de lealdade da própria espiritualidade, da consciência superior, do seu eu sou, tá? Da sua divina presença, tá? Aqui é importante seguir o fluxo, se permitir seguir o fluxo. Aqui fala também de se permitir desfrutar das coisas boas da vida, das pequenas coisas da vida que às vezes podem ser muito boas, né? E que muitas vezes a gente não celebra, não dá valor, né? Geralmente a gente dá valor às coisas quando perde, ou então quando tá vivendo um espaço de dificuldade muito grande, que você vai entender o quanto que você era abençoado em determinado fase ou aspecto que você tinha um nível de facilidade, de abundância maior. E aqui tá falando de você conseguir trazer o estado de presença. Existem alguns ciclos relacionados à criança interna que é preciso trabalhar para finalização, para cura, para essa conexão, porque é a sua criança que vai te levar de um cenário um tanto quanto mais denso, sombrio, para um espaço de liberdade e de claridade, tá? De maior facilidade, exatamente, sair do centro difícil para caminhar para um espaço fácil, tá? Então aqui tem um centro de clareza que é preciso buscar sobre pontos de manifestação aqui, tá? Seguir os sinais, você vai receber muitas mensagens, muitas intuições, tá? Pode ser em sonhos, pode ser leitura, pode ser desdobramento, pode ser meditação, trabalho de expansão da consciência. Isso aqui tem um despertar da consciência superior, um alinhamento multidimensional com a consciência divina aqui, tá? E aqui vem muito a energia de reciprocidade da própria espiritualidade para com você, ou que sejam amigos, ou que sejam conexões, que sejam pessoas, tá? Tem um espaço de reconhecimento muito forte aqui, que eventualmente você vai, nos próximos dias, receber, tá? Para te ajudar a ser o seu próprio lar, para te ajudar a se reconhecer como lar, se reconhecer como casa. É aquilo que você oferece, que eventualmente você vai obter um espaço de reciprocidade aí, tá?
Então, é esse centro de despertar da consciência superior ou de uma nova frequência, ou de atravessar portais que lhe permita sintonizar com essas frequências novas, tá? E aqui, justamente trazendo limpeza e clareza para os padrões de relacionamentos, tá? E assim, você se permitindo mesmo sintonizar com cura. A maior abertura emocional para alguns, muitos é o bem-amado Cristo Miguel. Aqui é o retorno de uma energia de abundância para outros, tá? Os portais de abundância que estavam fechados vão se abrir. Então, aquilo que implicava perda desnecessária, perda inesperada, todo esse espaço aí de gastos imprevistos, eventualmente, ou um fechamento para o espaço profissional que você tenha vivenciado algum nível de limitação, tende a ter uma abertura, tá? E muito será promovida pelo bem-amado Cristo Miguel. As chaves dos portais de abundância, tá? Aqui menciono as chaves dos portais de uma existência mais plena, tá? Ainda que precise ser trabalhada a questão da purificação sexual, mas aqui é um centro de liberdade maior que você vai caminhar. E uma liberdade para ser, para viver, é como se você vivesse encerrado e confinado em algum momento, em algum espaço, e que haverá todo um renascimento, uma colheita de potencial, todo um novo ciclo aqui, tá? E de uma proteção, tá? De transformação muito profunda, de maior conexão com a espiritualidade. Aqui fala muito de pureza mesmo, espaço de transformação profunda, onde você seja levado para um centro de maior pureza. Para alguns são chaves de Melquisedeque, para trabalhar com determinadas questões, tá? Aqui fala muito para trabalhar o ancoramento da energia platina, uma rede cristalina de platina na sua casa, nos seus corpos, com Melquisedeque, Mestre Malaya e Metatron, tá? Mestre Malaya. Aqui é um espaço de uma conexão emocional maior para você entender os bloqueios emocionais. Espaço de liberdade, algum filme, alguma questão vai abrir portais positivos para você sintonizar com a criança mágica, com a esperança, no nível que fazia muito tempo, eventualmente, que você não conseguia estabelecer, tá? Porque é o desbloqueio emocional. Então, são as questões emocionais, eventualmente, todo esse espaço de uma existência mais dura, mais difícil, que nesse momento você vai poder superar, tá? E para que você se torne justamente aquilo que você sempre foi e que você deixou de ser por contingências das suas vidas ou da vida, que é o buscador da alegria, né? Então, esse espaço de celebrar as pequenas coisas, para realmente atrair cada vez mais coisas pelas quais você possa sentir alegria mesmo, alegria de estar vivo, alegria de poder se desenvolver, se conectar com você mesmo, poder desfrutar, fala muito disso, desfrutar da existência material de uma forma que você não conseguia antes. Muita gratidão. Segunda opção, que é essa ametista lavanda. Amada, eu sou te adoro. Aqui pede alguma decisão, tá? Você tomar decisão para a criação de um novo caminho, ou para sustentar um novo caminho, tá? Então, em alguns aspectos, a pessoa que escolheu essa opção pode se encontrar um pouco perdida. Então, é preciso buscar clareza sobre aquilo que você está criando no momento, a energia que você está emanando, vem muito isso. Sua assinatura energética, tá? Colocar clareza, que fala, seja definir um quadro de sonho, seja visualizar aquilo que você deseja criar. Você cria a sua realidade, o que você quer, você cria. O que você deseja experienciar. Então, todo espaço de criação, a partir de um centro de visualização, de colocar intenção, de sentir mesmo, tá? Como aquilo que você de fato deseja. Então, aqui é não perder tanto tempo pensando nas coisas que não dão certo, nas coisas... Fala aqui remoendo questões, ou mesmo preso nos pensamentos do cotidiano, nas coisas assim,
as mesmas coisas, a palavra é essa. Então, todo um centro de criação que você pode ter a partir desse espaço de se permitir, e aqui da cocriação, tá? Colocar Deus, as tecnologias espirituais, as ferramentas para te ajudar a operar, a alcançar um nível maior de liberdade, tá? Mas que vem a partir desse centro de visualização consciente, tá? Daquilo que você de fato deseja, para definir a sua manifestação, para não manifestar qualquer coisa aleatória e também chama atenção para o desperdício de energia mental e emocional, que pode ser utilizada na cocriação consciente, tá? Que é necessário colocar mais alegria, maior fluidez, maior... menos pressão no seu espaço de desenvolvimento. Toque de Midas, tá? As coisas estão trabalhando a seu favor, né? Quais são os caminhos certos para a abundância agora? Então, todo esse espaço de desbloqueio do caminho de abundância, de prosperidade, seja de alguma ferramenta, de algum tom, ou mesmo seja de oportunidades aqui, mas a partir desse centro de visualização, de superação de alguns medos ou de alguma insegurança que algum relacionamento kármico possa ter trazido para a sua vida, o que esteja trazendo, tá? Aqui tem energia de corte, de mudança, tá? Mudança de ciclo, para você ir para um espaço maior de criação, num padrão de atração também mais aprimorado, tá? Um olhar também muito mais compaixão e empatia para o outro e para si mesmo, tá? Aqui é um espaço de estrutura maior, tá? De um centro de alinhamento com a abundância maior, tá? Para alguns significa a transcendência de alguns padrões, algum nível de egoísmo, egocentrismo, tá? Esse centro de conseguir se alinhar com o outro também, ou é isso que é preciso ser transformado em algum nível que esteja bloqueando prosperidade e abundância no nível maior, porque prosperidade não quer dizer dinheiro. Às vezes a pessoa ganha muito bem, mas tudo que ela ganha está comprometido com os gastos. Ou às vezes a pessoa, né, tá realmente com os caminhos bloqueados, tá? Então é uma nova percepção, uma abertura aqui. Uma superação de espaços que houve insegurança com relação ao caminho profissional, ou alguma superação de algum centro de bloqueio que tenha vivenciado, de preocupações, tá? Principalmente com as questões financeiras aqui, tá? Uma abertura de caminhos profissionais aqui, tá? Eventualmente alguns até tenham questionado o próprio caminho, a própria missão, se realmente escolheu o caminho certo, tá? A espiritualidade fala que sim, escolheu o caminho certo, mas que tudo faz parte do seu aprendizado, as experiências, tá? E aqui era o enfrentamento de alguns medos que eram necessários para trazer um centro de alinhamento maior nas questões das suas prioridades, tá? Ou talvez de dar mais valor à vida, à existência, às coisas. Tem muita intervenção divina do Cristo Miguel, do Astar Sharon, tá? Dos comandos estelares aqui. O centro de alinhamento, então tem alguma coisa que é o Cristo Miguel que vai te mostrar como prioridade, como um caminho, seja de cura, seja de aprendizado, ou seja de ferramentas que vão te trazer muita tecnologia espiritual, muito aprendizado, ou facilidade para superar bloqueios, ou alguma ferramenta específica que você precisa trabalhar para poder superar bloqueios, tá? Alguma iniciação espiritual, tá? Os 72 nomes de Deus para alguns, tá? Para outros são questões bem específicas. Então aqui existe ainda um centro de confusão ou indecisão, ou você não está conseguindo ver as coisas com clareza ainda, o cenário oculto, tá? Tem coisas assim que vão ser desveladas nos próximos dias, semanas, 7 dias, 7 meses, 7 semanas, tá? 3 dias, 3 meses, 3 semanas, 4 dias, 4 meses, 4 semanas. Mas que vai te trazer por um nível de liberdade muito maior.
para o novo início, e é o Cristo Miguel. Fala de alguma revelação, de alguma verdade, alguma comunicação que vai permitir com que você entenda determinadas questões, mas vai permitir primordialmente que você consiga ter outra postura com relação a determinadas questões, tá? O caminho ao amor, ele fala, o caminho ao amor e aceitação, ao perdão, tá? Mas aqui o caminho também é feito de escolhas. E o que você quer experienciar agora? Ele fala. Eu também isso, um espaço de liberdade, tá? Um espaço de compromisso com um propósito para alguns, tá? Uma escolha que envolva uma conexão maior com Deus, para alguns é alguma encruzilhada que envolva seguir caminhos de um centro que você ainda operava no lado negativo da força, ou para você continuar no nível aqui, numa consciência inferior, e ir para o lado positivo da força, no nível maior, ou operar numa consciência superior. Mas, de todo modo, é uma jornada nova, das quais você necessita informação e conexão, e pedir proteção para o Cristo Miguel, guiança e direcionamento para que você não fique preso, a palavra é bem essa, a dinâmicas inferiores que sejam trazidas ou energias pelos seus eus negativados, tá? No espaço multidimensional. Mas é um centro de equilíbrio aqui, que algo não está finalizado porque necessita de uma compreensão maior, um alinhamento, tá? Um espaço de purificação, de entendimento, uma consciência sobre algo. Pode ser relacionado a almas gêmeas do passado, relacionamento kármico, pode ser relacionado a alguma dinâmica familiar, tá? Mas é um tempo para você caminhar não só pela verdade, como por um espaço de colheita. Então, uma energia muito bonita aqui, de transformação, e que ela é trazida pela espiritualidade, pela consciência divina, ainda que exista aí uns 6 meses, existe um lapso temporal para se manifestar no plano da matéria, da fisicalidade, tudo aquilo que já está sendo processado no plano superior da existência. E, não obstante, a sua decisão é importante. Aqui vem pontos de decisão de alma, e que eventualmente você está atraindo alguma coisa, ou que você já atraiu algum centro de desequilíbrio, seja financeiro, perda material, ou seja, algum espaço no próprio relacionamento afetivo, algum centro de, como se fosse um retrocesso aqui, ou um bloqueio, mas que vem a partir dessa influência dos seus eus inferiores, tá? E que aí duas mãos trabalham junto, trabalham muito melhor, né? Então, todo esse espaço de união aqui, tá? De pedir ajuda para a espiritualidade, os 4 arcanjos do Senhor, todo centro de mudança de ciclo aqui, mas que vem a partir de um espaço de consciência maior, de purificação, de alinhamento, de entendimento superiores, tá? Que não é necessário pressa, né? O caminho se faz caminhando. Então, todo centro de pressa, de urgência, vai precisar ser deixada de lado, porque agora é preciso caminhar mais calma. A espiritualidade fala, existem liames emocionais, conexões aqui com determinadas pessoas, situações, eventos, e que envolvam um perdão muito profundo, tá? Tem aqui liames kármicos profundos, de conexões que precisarão serem libertos, para que você viva a exponencialidade da abertura emocional, ou se permita viver, que é o Cristo Miguel que pode te ajudar nesse espaço aqui de transformação, tá? De limpeza mesmo emocional, de conexão com as próprias emoções ou com alguma verdade sendo revelada, algum espaço de uma percepção mesmo sendo trocada, alguma questão de uma inversão ou distorção no sistema de valores, que eventualmente era importante para você ir para um novo centro ou superar. Muito a superação de escassez, rejeição e abandono em algum nível, medo da escassez, medo da falta, medo do abandono, padrões de traição, deixar a sua luz brilhar. Então, tudo aquilo que você puder fazer para harmonizar a sua energia, trabalho com os chakras, meditação,
trabalho de expansão da consciência, mas aqui pede um centro de rendição, tá? Sair do controle, né? Esse fluir, pede uma fluidez aqui, tá? Aqui pede para não ter pressa para saber das coisas, para nesse momento específico, para dar tempo ao tempo, a espiritualidade fala, porque tudo vai entrar no espaço de alinhamento, de clareza, deixar ir a urgência, tá? Aprender a ter paciência, tá? E é difícil a gente ter paciência. O arcano 14, né, que é a temperança, é um dos arcanos difíceis de serem trabalhados. A gente quer tudo para ontem, né? Existe uma diferença entre tomar a responsabilidade e ficar colocando pressão, seja na espiritualidade, seja em si mesmo, tá? Para funcionar, tá? Porque aqui existe necessidade de um renascimento para que você funcione numa outra frequência, tá? E de pausa aqui, de tempo, na verdade, não é nem pausa, é tempo para o processamento de todo um centro de transformação, tá? De sintonização, os impulsos eletromagnéticos que vai permitir a elevação da sua frequência, ou sustentação da frequência no novo plano, tá? Tá? O feminino divino sagrado, a conexão do divino feminino sagrado, que lhe permita ativar o seu eu superior. Então, esse espaço de ancoramento do eu superior aqui, ativação da conexão com ele, mas que exija um processo. Aqui, se a borboleta ela for, se o casulo for rompido antes do tempo, o Arcanjo Miguel fala, em vez de você libertar a borboleta, você vai matá-la. Então, ele tá pedindo paciência, tá? Às vezes a gente quer resultado para ontem, né? A gente acha que poderia estar fazendo mais, ou poderia estar em outro espaço. Entra num... Aqui fala de deixar ir mesmo toda a urgência, ok? Nos resultados, tá? Confiar no processo. Nova terra, mostrar os seus dons. Então, muitos dons vão se revelar a partir desse espaço de criação, que o Arcanjo Jofiel vai te ajudar, o segundo raio, principalmente Lanto. Existe muita necessidade de ser a reverência à vida, de se conectar com a vida num ponto maior. Com alegria, mestra feliz, tá? Porque é isso que tá faltando no momento, tá? Esse sentir alegria, tá? Não necessariamente no momento, mas pode ser os últimos dias, os últimos tempos, tá? Aqui é a fé, lidere com confidência, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que já se sente como manifestadas na matéria. Então é isso, né? Mesmo que eu não veja um caminho, se eu tenho fé que ele existe ou que ele vai se manifestar, 50% da minha criação já está estabelecido. Então, meu próprio sistema vai buscar meios para criar aquilo que eu acredito que é possível ser manifesto. Aqui vem muito essa questão de superar limites no que tange ao plano do impossível, tá? Como se tudo fosse impossível para você. Ou algumas coisas, tudo é exagero, algumas coisas são impossíveis para você. Seja uma abundância, uma prosperidade, seja ter um relacionamento afetivo feliz, tá? Se permitir subir a escada dos mistérios ou do autoconhecimento, da autocura, um degrau por vez, tá? Que é isso, é uma espiral. Então, não tem como, num dia você tá no primeiro degrau, aí no outro dia você já tá no último. Então, o Arcanjo Miguel fala, calma, um passo a passo, né? Que vai funcionar. O importante é você estar caminhando, ter avanço. Gratidão. Vamos lá. A nossa bem-amada Drusa de Ametista. Maravilhosa.
Ter atenção aos sinais que denotam que algo está errado, tá? Prestar atenção ao seu redor, prestar atenção nas energias. O que tá querendo, os movimentos tá querendo dizer. Quais são as energias que você está sintonizado no momento? Qual é o desafio? Quais são os conflitos internos que vai precisar trazer para um espaço de apaziguamento, tá? Para que transcenda o nível de dualidade na sua assinatura energética, de estar atraindo coisas absolutamente incompatíveis. Que é preciso meditação, trabalho, expansão da consciência, busca interna, para acessar coisas que são relacionadas a você mesmo, ouvir a inspiração, acessar energias aqui, ter noção do que está te circundando, tá? Aqui vem muito a necessidade de uma proteção maior espiritual, tá? E iniciações espirituais que exigem alguma percepção, mas que exigem um espaço de integração da sua sombra, trabalho de entendimento de eu negativado, que esteja influenciando o seu campo, atraindo determinadas circunstâncias e energias, tá? Um espaço de criação invertido aqui, de sintonização invertida. E vem por conta de questões de erros negativados não resolvidos, tá? Então, leitura de vida passada, cura galáctica, cura distância, cura presencial, ou mesmo esse centro de trabalho interno, mesmo conexão direta com os mestres, para que você tenha clareza sobre suas criações, sobre as energias que te circundam nesse momento, muito importante. Tanto as boas como aquelas que são negativas, tá? Aqui tem todo um novo espaço de conexão com você mesmo. Aqui fala muito de se ater aos fatos, sem julgamento. Buscar informações, se ater aos fatos. Construir, como se fosse a tapeçaria da tua vida, de uma nova perspectiva. Aqui fala de uma construção também que ela seja mais consciente, tá? Porque em níveis conscientes existem energias conectadas com você, de novo, atraída por aspectos reprimidos, questões de sombra, atraídos por erros negativados que você não deseja que esteja, que não é o que você quer nesse momento experienciar. Precisa de muita proteção espiritual, tem chances e energias e risco de engano, tá? Buscar revelações divinas, tá? Buscar revelações divinas. Buscar informação, tá? Buscar alinhamento com o casal sagrado, Yeshua, né? Maria Madalena. Tem questões relacionadas ao destino divino, a planos de realidades multidimensionais aqui, de vidas paralelas, tá? Que vai precisar ter noção. Essa busca por revelação divina aqui, porque tem alguma questão que está bem desalinhada com a linha de tempo escolhida para você vivenciar aqui. Então, aqui fala das direções, tá? Ou da criação, do padrão de atração nesse momento. Você pode estar inserido numa linha de tempo paralela, ou manifestando ou atraindo questões que possam te tirar do seu verdadeiro caminho, do seu centro, ou interferências energéticas espirituais no seu campo, de erros negativados e aspectos reprimidos da sua personalidade, questão de sombra, que possa estar criando isso. Então, muita meditação, para quem trabalha com a expansão da consciência, muito trabalho para desenvolver uma percepção maior, receber informações, para que a sua colheita não seja roubada, tá? Agora, o que é importante? Nada nem ninguém suplanta o amor verdadeiro. Mas aqui existe enfrentamento de negativado, tá? O entendimento de energias aqui, lições que envolvam alguma iniciação espiritual, que envolve energias multidimensionais, tá? Ataques espirituais, nem que seja na quarta dimensão, tá?
a necessidade de obter revelações, de estabelecer seu centro de lealdade aqui, seu verdadeiro caminho, seu verdadeiro eu sou. A retomada do seu próprio poder. Existe alguma perda de poder pessoal aqui e a necessidade de recuperar o seu próprio poder, tá? Cálice sagrado, santo grau. Aqui fala o centro de alinhamento, de pureza e de clareza mesmo, tá? Para que você possa atrair energias de paz, para que você possa suplantar algum nível de batalha aqui. Teve muito questão de espirituais, de energias mesmo, tá? Aqui é o nível de confiança na espiritualidade em si mesmo, é o nível de cura da criança interna, alguma quebra de confiança muito complicado, algum medo que a criança possa ter tido, algum espaço de ruptura, tá? Algum medo de morrer, algum medo. Aqui fala de uma situação que promoveu para a criança, e às vezes não era tão assim sério. Para algumas pessoas pode ser, por exemplo, fiz uma cirurgia, a criança, quando era criança, tá? E aí ficou com medo de morrer, algum espaço de aprisionamento para alguns que aconteceu em algum procedimento cirúrgico na infância, para outros, alguma situação de algum potencial perigo, seja um acidente, seja uma ameaça de violência de algum nível, tá? Sexual para alguns, tá? Que às vezes não pode nem ter se efetivado, mas o medo que você passou em algum espaço ali, seja perder a mãe, seja perder o pai, enfim, tem uma questão aqui da criança interna, que o medo da perda ou um medo muito intenso que você passou promoveu, e o que é intenso para crianças é uma coisa simples para o adulto, que vai precisar ser resgatado, fragmento fractal de alma, para você se realinhar, porque existe aqui toda uma questão de fragmentos de alma, ou até mesmo fractal de alma, que se perdeu ali, ou que ficou aprisionado em alguma questão da criança interna. E que é esse espaço de resgate e de cura que vai promover um centro de liberdade hoje na criação e na manifestação que você não está vivenciando. Gratidão. Maçã dourada. Madre, eu sou time, eu te adoro. Aqui é algum centro de comprometimento com o seu caminho ou com os contratos a serem cumpridos, tá? Vai precisar ser estabelecido, tá? Algum medo da mudança, alguma necessidade de mudança em algum nível ou de transformação mesmo. Às vezes para alguns se refere a uma mudança física, para outros, que é a maioria, é um espaço de transformação interna, que envolve algum nível de ruptura, que vai permitir com que você tenha respostas para determinadas questões e entre numa nova fase da vida. Existe um centro de resistência que é ser vencido, no que tende a transformar. Algum centro de zona de conforto. Aqui existe, para alguns existe necessidade de mudança, seja de estado, de cidade, país, física mesmo. Para outros é esse espaço de transição interna que vai te colocar num aspecto diferente, fora do 3D em algum nível, tá? Aqui fala de um espaço iniciático, tá? Onde você possa entregar, acessar a resposta, entregar a resposta para a humanidade, entregar algo, mas que venha do centro de uma iniciação espiritual no outro nível, que eventualmente até agora você esteve reticente se de fato você quer, tá? Certo? E é essa criança interna que te leva para isso, esse espaço de confiança, trabalhar com o reino dos unicórnios,
esse desejo de acessar os reinos mágicos, tá? Ou mesmo o desejo de uma vida onde haja maior satisfação emocional. Os dons da Madalena, escrever sua história. Para alguns, de fato, literalmente precisa expressar. Desculpa. Amar com o coração aberto. Oferecer o seu melhor para algo, para alguém. Tá? Seja para o Cristo, seja para a espiritualidade, seja para a sua própria divina presença. Mas tem uma questão aqui de expressão. Algo que você precisa entregar. Ou algo que você precisa fazer. Ou algo que você precisa oferecer. Porque Maria Madalena, ela ofereceu o perfume mais caro. Valeu uma fortuna. Para ungir os pés do mestre, preparando-a para um evento futuro que ela desconhecia. Então, é muito aqui, esse seguir, tá, o caminho, mesmo que você não entenda os movimentos, né, mesmo que, mas estabelecer esse senso de lealdade que, tipo, plantar as sementes de algo novo para colher os frutos, mesmo que você sequer entenda no momento o que determinado movimento significa a longo prazo, escolha. Muitas vezes quando eu nem tinha noção de quem que o Arcanjo Miguel era, ele apenas chegou na minha egrégora, né? Quantas vezes eu parei na frente do altar dos anjos e jurei fidelidade para ele, sem saber o que isso significaria a longo prazo, tá? Eu ainda operava na dualidade, um nível muito maior, operava com a energia de esquerda, ainda não tinha feito, né? Tinha acabado para na verdade, tinha acabado de fazer a transição, quando o Arcanjo Metatron me apareceu, tá? Mas ainda estava num espaço inicial ali. Então, fala muito disso aqui. A sua intuição te levar, ou o seu cardíaco te levar para um centro de um comprometimento que normalmente você não teria, e que você vai eventualmente expressar, fazer uma carta para o conselho kármico, conversar com a espiritualidade, ou mesmo falar com alguma pessoa, ou estabelecer um compromisso aqui, falar de um compromisso com alguém, tá? Que a longo prazo vai te trazer muitos frutos e você vai se sentir abençoado. Agora, de repente, pode até ser, ou você não entender o movimento que o seu coração pode te levar a fazer, ou você achar que, né, não é tão importante, mas que a longo prazo você vai entender que aquele caminho trouxe abundância, abriu portais, tá? Então, aqui é o recebimento de portais, abertura de caminho de abundância. É um espaço que exige algum centro de sair da zona de conforto, tá? Mas que você vai conseguir muitos resultados a longo prazo, tá? Então, esse se permitir guiar para a sua intuição. Se permitir confiar em Deus, na luz, em si mesmo. Tá? Aqui fala de agir sem questionar, no caso do mental. Porque o mental, ele sempre vai nos deixar preso num espaço de zona de conforto, de tentativa de controle dos resultados, ou na necessidade de saber de antemão o que determinado caminho vai te levar, tá? Trabalhar a iluminação de aspectos de sombra e esse se deixar guiar pela criança mágica. Resgates da criança mágica em algum nível pode estar ligado com a opção anterior, tá? É como se você estivesse caminhando num sonho, assim, você não tem muita clareza das coisas, você ser levado, ser chamado a fazer algo, seja uma viagem, seja um movimento, tá? Seja um curso, seja uma iniciação espiritual. Aqui tem várias coisas relacionadas ao caminho ou a uma transformação e que é necessário nesse momento, mas que lá na frente isso vai render muitos frutos. Você vai entender o porquê das coisas. Não se preocupe em compreender o porquê das coisas agora. Se preocupe em seguir o direcionamento dos seus guias xamânicos, seus mentores, e de buscar o direcionamento, a intuição superior sobre o caminho a seguir. Tá? Com quem tem sabedoria. Ser guiado, mesmo sem entender
exatamente o que significa cada movimento. Porque se você simplesmente seguir o plano divino, você vai alcançar um nível de realização lá na frente, você vai agradecer por ter feito determinados movimentos, né, aparentemente no escuro. Você apenas seguiu sua intuição e foi. Tem muito isso aqui. Tá? Alguns vai precisar trabalhar a questão de pacto, contrato, associação que não sabe bem maior que Iemanjá, tá? Em todas a gente tem espaço de dimensão, com as entidades de esquerda, o Xum, tá? Quebra de ritual, seja no xamanismo tradicional, seja pro povo cigano, tá? Seja umbanda, seja candomblé. Dessa ou de outras vidas, tá? Tá? Tem muita questão aqui que é o eu estelar, o seu eu do futuro. O seu eu do futuro vai trazer para essa linha de tempo, nesse centro multidimensional, principalmente os venusianos, mas que implica a resolução de questões kármicas, a resolução de aspectos de sombra, a quebra de pactos, contratos, associações que não servem bem maior, que eventualmente esteja bloqueando o seu caminho, tá? Resolução de dinâmicas kármicas, questões de vidas passadas, tá? Certo? E Kuan Yin pode te ajudar. Mestre Pérola e Palas Atena. Tá? Aqui fala a superação de bloqueios, mas que vem desse centro de trabalho. Quebra de pacto, contrato. Um novo fluxo também, que é a criança interior, a Santíssima Trindade. Kuan Yin, espaço de liberdade aqui. Do que te limitava, tá? Tem muita liberdade das suas limitações, mas que vem a partir de um centro de perdão e vem aqui a partir de emergir algo novo, de algum resgate necessário que é envolvido também isso, que possa ter a ver com vida egípcia ou vida atlântida para alguns, que vai te colocar no espaço de liberdade de criação, desbloquear seu caminho de prosperidade e abundância, superar bloqueios eventuais, esse alinhamento com as energias solares, as energias crísticas, energia de Metatron, Sol Galeu, Hélios, tá à vista, mas que depende dessa questão do trabalho, de limpezas kármicas, no que tange a espiritualidade que opera as energias lunares, tá? As deusas lunares, as energias de esquerda, aqui. Muito bem. Aqui tá esse aprendizado de fazer tudo de acordo com a lei, com a ordem divina. Então tá relacionado aos tempos que você viveu fora da caixa, no sentido de fora das suas linhas de tempo, ou tá relacionado à vida paralela, no sentido de não seguir a lei e a ordem divina, tá? Nesse espaço de rebeldia, ou no centro de desobediência a Deus em algum nível, ou quando você simplesmente escolheu operar mesmo no polo negativo da força, tá? No espaço de inconsciência. Quem pode te ajudar a finalizar ciclos é justamente Raziel, ou a alcançar os mistérios, ou se realinhar com o fluxo de abundância, tá? Para alguns, alguma quebra de magia, pacto, contrato, iniciação espiritual negativa, necessariamente vai reativar o fluxo de abundância na sua casa, no seu mundo, na sua vida. Ok? Tá. E a Raziel, que vai te ajudar. Aqui tá pedindo para nutrir seus relacionamentos. Algum relacionamento específico, seja com a espiritualidade, seja com o mestre espiritual, seja seu relacionamento afetivo, seja sua família, seja seus amigos. Nutrir seus relacionamentos, seja relacionamento com Deus, tá? Relacionado a um relacionamento. Alguma comunicação que você precisa fazer, tá? Nem que seja com a espiritualidade, nem que seja com o seu superior, nem que seja com a sua família cósmica, tá? Aqui, para alguns, tem essa questão de superar um contexto de separação muito grande com a família cósmica, tá? De trabalhar esse centro de reconexão interna, superar as questões da separatividade,
todas as dificuldades relacionadas ao adulto índigo, à criança índigo, a saudade de casa, ao ser extremamente empata, o ser altamente empata. Vem muito no centro de aceitação da sua linha de tempo, ou das questões que você já vivenciou nessa em outras vidas, e de um senso de reconhecimento da reconexão. Porque se a nível consciente você sabe que é possível a reconexão, a nível inconsciente ou corpo emocional, é como se você estivesse separado de tudo e todos, isolado. Tá? Banido do seu espaço de luz, né? Então aqui vem as dificuldades de aterramento no planeta, de conexão com as pessoas, em algum nível, consigo mesmo. Tá? É como se encarasse a vida na Terra como uma punição para alguns, tá? E, para dizer a verdade, né? Então, só que esse espaço de integração é muito importante, e essa mudança dessa crença. A vida na Terra não pode ser encarada como uma punição, e sim como uma oportunidade de aprendizado, e principalmente de estabelecer limites nas relações, limites e aprendendo a transmutar as energias que chegam até você, aquilo que você absorve, seja do coletivo. Porque há muita tendência de depressão, de desgaste energético excessivo, de problemas de saúde que advenham o dormir mal, tá? Ansiedade, depressão para alguns, que venham desse absorver muita energia, porque é um transmutador de energia. Como é que eu trabalho isso? Seja trabalhando com os cristais, com a meditação, com alinhamento, com alguns são 72 nomes de Deus que você pode trabalhar. Tá? Eu tenho um curso de 72 nomes de Deus. Ou a Cabala, alguma iniciação cabalística, eu também vou começar um curso de Cabala, tá? Então tem muito essa questão da Cabala, dos 72 nomes de Deus, trazer esse nível de blindagem, a palavra é essa, de reconexão com a energia subatômica das partículas de Deus, né? Das partículas do espectro divino, e que façam que haja cada vez mais proteção no seu campo, tá? E que vai refletir na qualidade de vida, refletir na sua manifestação, ou na criação, né, do seu paraíso na Terra, da sua bolha protegida, não no espaço negativo essa bolha, sim no campo de força, é uma palavra melhor, que consiga proteger suas criações das emanações densas dos espaços exteriores, da energia do coletivo, tá? Então é esse processo aqui. Aqui fala de vencer medos, enfrentamento de medos profundos, tá? De situações de trauma, a superação de traumas, de questões que você traz da multidimensionalidade. Então, esse centro dos resgates, de trazer a consciência, de limpando na medida do possível é importante. Para que cada vez você possa voar livre, ou estar livre. Fala da produzir criações que não seja a partir de um centro de medo, tá? Se alinhar com a abundância, superar padrões familiares, kármicos, e conexão com a família estelar. Aqui tem alguns nós kármicos específicos que precisa ter consciência, que já vem do seu sistema familiar, ou do espaço familiar onde você está inserido, para que você consiga limpar questões de codependência, tristeza, raiva, ódio, para o centro de bem-estar, de alegria. Que a reflexão e a meditação é importante para você acessar cada vez mais o seu autêntico, que é um processo que você ainda não, por mais que você tenha acessado muita coisa, é como se você ainda não tivesse muita clareza de quem de fato é você, porque você confundisse, em muita questão de hologramas, você vivesse várias realidades, várias percepções, várias sensações para alguns que não tem nem a nível consciente tudo isso, e tivesse trazendo confusão, trazendo aqui, virou, é como se tivesse virado uma mistura. Como se você estivesse trabalhando coisas que não são suas, como se fossem suas para alguns, ou sensações, sentimentos, percepções, tá? Pegando como seu coisa que nem tem nada a ver com você, e vivenciando essa realidade de hologramas aqui,
tá? Que fazem parte de outras consciências, de outras linhas de tempo, de outras, tá? E vem muito na questão da consciência do sacrifício, do sofrimento, espaço de vulnerabilidade, tá? As criações que ainda são realizadas a partir de um centro de medo, não de amor incondicional, né? Porque a polaridade do amor é o medo, né? Não é o ódio. Apesar do ódio e o medo e o amor serem duas faces de uma mesma moeda, mas a polaridade vem muito medo. Então toda a criação a partir de um centro de medo se manifesta naquilo que não revela o amor, tá? Que é criado a partir de um espaço de ausência do amor, de desconexão com o amor. E aí pode criar coisas que você não gosta de fato. Então aqui é todo um centro de criação a partir de um novo contexto de superação de medos, tá? E que é muito o espaço de caminhar um pouco mais para a reconexão com a sua origem estelar, com os sirianos, tá? O Messias Azul, a Mãe Divina, Lady Miriam, tá? E aqui é a cura xamânica, os guias xamânicos que podem te ajudar a se libertar do entrelaçamento quântico negativo, seja ancestral, seja dos hologramas que você tem vivenciado e que na verdade não tem nada a ver com você, tá? E que eventualmente te coloca prostrado, te coloca em situações de dificuldade, de bloqueio. Vou invocar aí Kenitiahan, Águia Branca, Xamancaia, Coene, os próprios xamãs da luz aqui, que muita gente já foi xamã em outras vidas, tá? Isso daí. Tá aqui é experienciar a realidade multidimensional de uma nova perspectiva, mais leve. Aqui fala sem confusão. Existe muita confusão na forma como você experiencia. E isso não é bom, não é ruim, não é uma crítica. Isso só não tá servindo ao bem maior, não vai servir ao bem maior agora, porque daí é como se você ficasse ativando hologramas, ativando vidas passadas ou realidades paralelas o tempo todo. Isso fosse muito cansativo e que necessita ser curado, né? Uma distorção aqui, muita energia drenada, tá? Nesse espaço de tentar ajustar vidas que às vezes nem são suas, tá? Então aqui tá num centro muito sacrificante o processo todo. A espiritualidade fala para você trabalhar para ser mais fluido, tá? E aqui é o processo mesmo, né? De autocura, autonutrição, de alinhamento que vai permitir justamente esse alinhamento, esse trabalho com a energia crística, metatrônica, tá? O Cristo, Messananda, Lanto Kutuma, Jalkubu da Gautama, tá? A energia crística, Lady Soul-Shi, Mestre Ling, muito raio dourado, amarelo dourado, como 10º raio, Buda Gautama, principalmente Metatron. Alguns precisam trabalhar com uma tríade, intencionando a cura, né? Invocando Metatron, Kutum e Lanto. Porque é um espaço de desconexão aqui das realidades do sistema de fuga, da roda de samsara. Seja realidades paralelas criadas com relação a isso, seja vidas onde você quis mesmo fugir de todo modo do ciclo encarnatório e que entrou numa espiral negativa de autodestruição. Porque ele vai te conectar com a alegria, com a abundância e com a felicidade. Então, esses resgates, tá? Metatron, Lanto Kutume vai te ajudar, seja na clareza, seja acessar a ferramenta de cura, seja acessar uma nova frequência, tá? Para que um novo dia se manifeste
para que você seja bem-vindo de volta aqui no espaço positivo, ao caminho. Há um caminho de clareza, ao caminho da iluminação e da ascensão, ou de uma transformação. É como se estivesse andando em círculos, tá? Andando em círculos. E agora, e que essa tríade sagrada, Metatron, Lanto e Kuthumi, te ajuda realmente a ver o caminho, superar bloqueios, tá? Superar projeções, superar criações, superar, ou seja, um defeito aqui nas criações, nas conexões, ou um espaço de acessar os próprios registros akáshicos, no qual ainda há algum nível de deficiência, porque se eu emano isso, mesmo que outra pessoa leia os meus registros, ela vai trazer a informação que está no meu campo. Ação, movimento é necessário para esse espaço de cura aqui e de alinhamento com o fluxo de informações, espaço de cura maior, tá? Ok. Aqui fala de questões na coluna vertebral, tá? Aqui é retirada de tipo de implante de tecnologia espiritual na coluna vertebral. Você está promovendo interferência nos seus registros akáshicos, na forma que eles são lidos, acessados ou vivenciados, na forma que você vivencia seus hologramas, suas histórias, todo o espaço que gera algum nível de ruptura, situação inesperada, de excesso de dificuldade, de ficar preso nos hologramas, seja vidas passadas, vidas simultâneas, vidas paralelas, tá? E aqui vai permitir o ancoramento do seu corpo de luz, tá? Então, pedir para os anjos te trazer clareza, né? Seja a ferramenta, o processo de cura ou a forma de conexão, tá? Para alguns envolve alguma iniciação espiritual negativa de vida passada que ainda não foi quebrada, que faz com que você se conecte com essas linhas de tempo, ou com esses hologramas, ou com essas realidades paralelas, ou fique vivenciando a vida na multidimensionalidade, né? É porque tem coisas que é tudo ao mesmo tempo, né? Que está te afetando, mas de um espaço que não é de amor incondicional, de facilidade, de excesso de dificuldade. Então, autocuidado, amor e nutrição aqui. E uma busca por entendimento, que eventualmente é mestre Nada, tá? Também Kuan Yin, mestre Rovena pode te trazer, a mestra Pérola, tá? Muito a limpeza de memória de sacrifício, a limpeza de memórias de tragédias, traumas promovidos por tragédias, tá? Medo, tá? Todo espaço de medo, todo o complexo de vítima ainda, em algum nível, toda a tristeza, todo o drama, toda a insuficiência que você ainda opera, por estar desconectado, seja da sua criança interna, ou seja fala da realidade multidimensional, dos seus próprios registros akáshicos, ou do seu próprio poder. E também você concordou com isso em algum nível, porque toda a distorção que vem no nosso sistema vem de um espaço de contrato que a gente faz para resolver questões familiares ou para honrar o seu núcleo familiar até um ponto e até um nível, mas que agora você já pode se conectar com outra realidade multidimensional e trabalhar a cura, inclusive, de vínculos ancestrais que trazem esse nível de limitação, para acessar cada vez mais uma consciência mais clara e pura de si mesmo, os reinos elevados da consciência, a superação de medos de insuficiência ou de limitações de qualquer nível de criação aqui, tá? Que realmente você entre no espaço de treinamento que lhe permita criar o seu paraíso na Terra ou acessar os reinos mágicos, tá? Cumprir sua missão, que é possível, tá? E aqui é o trabalho de cura que vai permitir, aqui fala muito de um trabalho de cura específico, que vai permitir com que você acesse os reinos de luz e você retire do seu sistema informação, codificação ou chaves invertidas, tá? Espaço de códigos de luz invertidos, que tecnologia espiritual negativa que está servindo como impedimento para o ancoramento do seu corpo de luz no nível maior, ou realmente o ancoramento, porque aqui tem muita alteridade. Então, na hora que você está fazendo a meditação, você está fazendo trabalho, né, xamânico, você está fazendo qualquer espaço de conexão com a espiritualidade, você fica lá no nível de
conexão absurda, e aí quando você sai, ou a hora que você dorme, a hora que você acorda, você já tá com um barraco zoado, digamos assim, tá? Energia drenada, a vibração mais baixa. Então, esse espaço de sustentação ou de proteção espiritual que vem com o ancoramento do corpo de luz nesse plano, mas não apenas no momento de um espaço meditativo, de uma oração, de uma meditação, e sim vencer também todo um centro de repulsa interna ou de recusa interna, de medo interno de ancorar o corpo de luz nesse planeta e acontecer alguma coisa que promova, né, enfim, algum nível de perda aí, de algum nível de situação que promova a perda do seu corpo de luz e tal, tá? Porque tem muitas questões de situações muito fortes vivenciadas por você nas outras linhas de tempo, tá? Nas vidas passadas e simultâneas vidas paralelas. É possível criar o seu paraíso na Terra, do Espírito com amor. A mensagem primordial dessa que a espiritualidade traz para você é a criação do seu paraíso na Terra, do Espírito com amor, com o auxílio amoroso dos seres de luz. E comunicações e aberturas de percepções ou de caminhos ou de acesso a portais de ferramentas de cura que vai te permitir justamente sanar determinado problema que você estava trazendo, tá? E são as curas xamânicas, né? Se quiser trabalhar presencial à distância ou invocar mesmo os xamãs da luz, seja Kenichiahan, Águia Branca, seja Kaia ou Koene, mas é os xamãs da luz que vão te ajudar nesse espaço de remover essa tecnologia espiritual, remover esse contrato, remover essa questão ancestral. É um ponto nodal aqui, é como se todos da sua família trouxessem algum dispositivo na coluna de tecnologia espiritual invertido, tá? Segurança, força e poder, e que tivessem dificuldade, seja para manifestar aqui fala a manifestar o sucesso nas 4 áreas da vida, então ter trabalhado só uma ou ter muita dificuldade em várias áreas da vida, tá? Mas que vem dessa questão aí de uma tecnologia espiritual, de algum contrato que você já trouxe e que agora pode ser curado, resolvido, transcendido, superado os bloqueios, e que isso também vai refletir, seja na conexão com os reinos mágicos ou sustentar o plano elevado aqui nesse planeta, seja superar bloqueios de prosperidade e abundância, padrões de tristeza, de raiva muito profundo, ódio, inveja, questões karmáticas, assim, de relacionamentos conflituosos ou que envolvam muitos hologramas de medo, tá? De questões que envolvam medo, insegurança, desconexão com o planeta mesmo, ok? Então aqui é o ponto nodal, comunicações, tá? Esse desbloqueio para você comunicar a sua verdade, receber comunicações divinas, eu imito isso, trazer percepções que vai permitir que você navegue no mar da existência de uma outra forma, ou adentre num novo cenário onde haja paz, contentamento, fluidez, facilidade. Saia de um espaço de muita dificuldade ou de algum nível muito importante de distorção aqui mesmo, tá? Como você experiencia a realidade multidimensional. E que é chegado o tempo e a oportunidade de uma cura e de uma transformação nesse sentido. Muita gratidão, está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou, gratidão.